Isso é nojento, mãe. É lixo. Não combina com a minha casa. Essas palavras do meu filho, Vamberto, cortaram o ar daquela cobertura luxuosa na Barra da Tijuca como uma navalha enferrujada. Ele nem sequer olhou dentro da almofada. Ele não sentiu o peso do metal escondido entre os retalhos de pano. Com um movimento brusco e seco, ele arremessou o meu presente, o trabalho de meses, a herança da nossa linhagem, dentro da lixeira de inox da cozinha gourmet, bem em cima das cascas de lagosta e restos de vinho caro. Taislane, a mulher que ele escolheu para dividir a vida, soltou uma risadinha debochada enquanto ajustava o colar de pérolas. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele ar de superioridade de quem nunca precisou lavar uma peça de roupa no tanque. Oh, Vamberto, deixe para lá, ela disse, com a voz carregada de veneno. Algumas pessoas simplesmente não conseguem sair do subúrbio, mesmo quando visitam a elite. Eu senti o cheiro de alecrim e alfazema subindo da lixeira. Era o cheiro da minha dignidade sendo tratada como entulho. Eu atravessei o Rio de Janeiro, saí do meu sobrado em São Cristóvão no calor de 40 graus, carregando a salvação da vida dele no meu colo, apenas para ser humilhada na frente de sócios que ele tanto queria impressionar. Vamberto estava vermelho de vergonha. Não pela minha pobreza, mas pela minha presença. Para ele, eu era um móvel velho que não cabia na sua decoração moderna. Eu olhei bem nos olhos dele. Não derramei uma lágrima. Uma neta de portugueses aprende cedo que o choro é para os fracos e o silêncio é para os sábios. Você jogou fora mais do que um trapo, meu filho, eu disse, em um sussurro que fez o sorriso dele desaparecer por um segundo. Você acabou de jogar fora o seu tempo. E o tempo é a única coisa que o seu dinheiro de mentira nunca vai conseguir comprar. Virei as costas e caminhei em direção ao elevador. Enquanto as portas se fechavam, eu ainda podia ouvir o som das risadas falsas lá dentro. Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que eu era apenas uma velha ranzinza com um presente sem valor. O que o Vamberto não sabia, enquanto brindava com champanhe, era que dentro daquela almofada suja de restos de comida, estava um relógio de bolso de ouro maciço de 1910 e a escritura original da Quinta das Oliveiras, no Douro. Milhões de euros estavam agora misturados ao lixo orgânico. E o pior de tudo, o império de papel dele acabará de desmoronar, e o telefone que estava no bolso dele estava prestes a tocar com a notícia que levaria do luxo à miséria em questão de segundos. Ver um filho tratar uma mãe assim dói na alma, não é? Mas a justiça começou a ser feita naquele exato momento. Antes de eu te contar o que aconteceu quando o telefone dele tocou, eu quero saber, de qual cidade do Brasil você está acompanhando essa história no Afonso Story? Comente aqui embaixo, pois o seu apoio é o que me dá forças para continuar contando essas verdades. Eu saí daquele prédio espelhado e senti o bafo quente da avenida. O contraste era brutal. Atrás de mim, o luxo falso e a ingratidão. Na minha frente, o caminho de volta para minha casa simples, onde o valor de uma pessoa se mede pelo caráter, não pelo endereço. Peguei o BRT lotado, espremida entre trabalhadores que, ao contrário do meu filho, sabem o valor de cada centavo. No trajeto, cada sacolejo do ônibus me fazia lembrar de cada ponto que costurei naquela almofada. Lembrei dos 10 anos de economia, de cada prato de sopa de pão que comi para conseguir pagar os advogados em Lisboa. Eu queria dar a ele um legado, um futuro. Mas ele preferiu o lixo. Ao chegar em São Cristóvão, o silêncio do meu sobrado me acolheu. Sentei na minha poltrona velha e olhei para o relógio de parede. Eram 9 da noite. O telefone fixo, aquele aparelho antigo que o Vamberto sempre me mandava jogar fora, começou a tocar. O som parecia um grito desesperado rasgando a noite. Eu respirei fundo e atendi. A voz do outro lado não era mais a do homem arrogante da Barra da Tijuca. Era a voz de um náufrago. O silêncio do meu sobrado em São Cristóvão sempre foi meu companheiro, mas naquela noite, ele pesava. Enquanto eu esperava o telefone tocar pela segunda vez, minha mente viajou para décadas atrás. Vamberto acha que o sucesso dele caiu do céu, ou que foi fruto apenas do seu brilhantismo jurídico. Ele esqueceu das minhas mãos calejadas, mergulhadas em água sanitária e sabão de cocô, lavando a roupa suja das madames do Flamengo e das Laranjeiras para pagar as mensalidades da sua faculdade particular. Eu me lembro de cada centavo que economizei. Lembro-me de caminhar quilômetros para não gastar com a condução, de reformar meus próprios sapatos com pedaços de borracha só para que ele pudesse ter um terno alinhado no dia da sua formatura.
Eu não reclamava. Para uma mãe que saiu de trás os montes com uma mala de papelão e um sonho, ver o filho doutor era o meu troféu. Mas o troféu acabou se tornando um estranho. A almofada que ele jogou no lixo não era apenas um artesanato de feira. O linho que a envolvia era parte do enxoval que minha mãe me deu quando saí de Portugal. Era a última conexão física que eu tinha com a minha terra. Eu passei 10 anos, 10 longos anos, enviando cada sobra do meu trabalho para advogados em Lisboa. Eu queria recuperar a Quinta das Oliveiras, a propriedade que foi tirada da nossa família durante a guerra e as crises financeiras. Eu venci. Eu consegui a escritura. Mas eu não contei para ele. Eu queria testar o coração do meu filho antes de entregar a fortuna nas mãos dele. Eu queria ver se, por trás daquela gravata de seda, ainda existia o menino que gostava do cheiro de alecrim do meu quintal. Infelizmente, eu tive a minha resposta da pior forma possível. Naquela tarde, na Barra da Tijuca, eu vi que o dinheiro não mudou apenas o estilo de vida do Vamberto. O dinheiro apodreceu a alma dele. Ele sentia vergonha do meu sotaque. Ele sentia vergonha do meu chale. Ele sentia vergonha da própria origem, como se o passado fosse uma mancha que ele precisasse apagar com verniz e vidro espelhado. O que ele não percebeu é que o verniz racha. E o vidro quebra. Enquanto eu olhava para as fotos amareladas na minha parede, eu me perguntava em que momento eu errei. Será que dei amor demais? Ou será que o protegi tanto das dificuldades que ele nunca aprendeu a reconhecer o valor do sacrifício alheio? Taislane foi o toque final dessa tragédia. Uma mulher que ama o brilho do ouro, mas não suporta o peso do trabalho. Eu vi como ela manipulava, como ela alimentava aquele ego inflado, transformando meu filho em um homem oco. Eles formavam um casal perfeito de uma vitrine cara, mas sem nada no estoque. Eu sabia que o castelo dele estava sendo construído sobre areia movediça. Meus contatos no meio jurídico já tinham me dado pistas. O escritório de Belo Horizonte estava sendo investigado, os sócios estavam armando um golpe e as dívidas de luxo de Taislane estavam corroendo o que restava do patrimônio deles. Eu levei a solução. Eu levei a paz. Eu levei a herança de gerações dentro de um embrulho de papel pardo. Se ele tivesse me abraçado, se tivesse me oferecido uma cadeira e um copo d'água com carinho, ele estaria salvo hoje. Mas ele escolheu a lixeira. Agora, sentado naquela cobertura escura, ele estava prestes a descobrir que o lixo da sua mãe era, na verdade, o único tesouro que ele algum dia possuiu. O telefone tocou de novo. A voz dele do outro lado da linha não era apenas de choro, era o som da ruína total. Vamberto tinha finalmente percebido que, ao jogar fora o meu presente, ele selou o seu próprio destino. O som do telefone fixo naquela noite parecia o badalar de um sino de igreja em dia de enterro. Eu deixei tocar 3, 4, 5 vezes. Eu queria que ele sentisse o vácuo. Eu queria que ele experimentasse, pelo menos por alguns segundos, a sensação de não ter ninguém para o acolher. Quando finalmente atendi, o silêncio do outro lado foi quebrado por um soluço seco, um som engasgado que não combinava com o homem que, horas antes, desfilava arrogância em sua cobertura. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, me diz que é mentira. A voz de Vamberto estava em frangalhos. Não havia mais o tom autoritário, não havia a dicção perfeita do advogado de sucesso. Era o choro de uma criança que se perdeu na feira, mas uma criança que já era velha demais para não saber o caminho de volta. O que foi, Vamberto? Perguntei, com a voz tão estável quanto as pedras das calçadas de Portugal. O champanhe acabou cedo demais? Ou a Taislane achou que a festa não estava à altura dela? Eles levaram tudo, mãe. Ele gritou, e eu pude ouvir o som de papéis sendo rasgados ou jogados ao chão. O oficial de justiça saiu daqui a meia hora. Eles levaram o meu carro, bloquearam as minhas contas, as da empresa, tudo. O meu sócio em Belo Horizonte, aquele canalha que eu chamava de irmão, ele me deu um golpe. Ele desviou o fundo de reserva e me deixou como o único responsável pelas dívidas trabalhistas. Eu estou arruinado. Amanhã vão lacrar o escritório e eu tenho 48 horas para desocupar este apartamento. Eu ouvi tudo em silêncio. No meu peito, não havia prazer, mas havia uma justiça fria. Eu tentei avisar. Eu tentei ser a ponte, mas ele preferiu queimar todas as pontes para que eu não pudesse atravessar até o mundo dele. E a Taislane, meu filho? Onde está a sua companheira de luxo em um momento desses? Ela foi embora, mãe. Ele disse,
entre soluços que pareciam arranhar sua garganta. Ela disse que não nasceu para ser mulher de fracassado. Pegou as malas que já estavam prontas, as joias que eu dei para ela no Natal e saiu dizendo que ia para a casa de uma amiga em Niterói. Ela nem olhou para trás quando eu pedi para ela ficar. Eu suspirei. A ingratidão atrai a ingratidão. Vamberto plantou vento com a mãe e agora colhia a tempestade com a esposa. Mas o pior ainda estava por vir para ele. Mas não é só isso, mãe. A voz dele baixou para um sussurro aterrorizado. O meu advogado principal me ligou logo depois. Ele disse que recebeu uma notificação de Lisboa. Ele disse que ouviu boatos de que uma antiga propriedade da nossa família, a Quinta das Oliveiras, tinha sido liberada por uma herdeira direta. Ele disse que se eu tivesse a escritura e o relógio de linhagem que prova a nossa descendência, eu poderia pedir um embargo imediato das dívidas, usando o patrimônio internacional como garantia. Mãe, o meu advogado descreveu o que estava no documento, e ele descreveu exatamente o que eu vi dentro daquela almofada de retalhos. Nesse momento, o silêncio no sobrado de São Cristóvão ficou tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Aquela almofada que eu joguei no lixo, mãe. Me diz que não era aquilo. Me diz que era só uma brincadeira, que a senhora tem as cópias aqui, que o relógio de ouro do vovô está guardado na sua gaveta. Por favor, mãe. Me diz que eu não joguei a minha vida inteira dentro de uma lixeira. Eu fechei os olhos. Na minha mente, vi a cena dele arremessando meu esforço, o linho da minha mãe e a história da nossa família sobre restos de comida. Vamberto, eu levei 10 anos para conseguir aqueles documentos. 10 anos lavando o chão e economizando cada centavo para que você tivesse um nome respeitado em Portugal. O relógio era o único que existia, datado de 1910, gravado com o nosso brasão. Sem ele, o tabelião em Lisboa não libera o acesso à quinta. E a escritura que estava ali era original, a única via que o governo português emitiu para mim pessoalmente. Ouvi um grito de agonia do outro lado da linha. Era o som de um homem percebendo que cavou a própria cova. Eu corri, mãe. Assim que o advogado desligou, eu desci as escadas como um louco. Eu cheguei na lixeira central do condomínio e enfiei as mãos naquela imundície. Eu rasguei sacos, eu me sujetei todo com restos de comida de 300 apartamentos. Mas o caminhão da Conlurb tinha passado há 10 minutos. Eu vi as luzes dele dobrando a esquina. Eu corri atrás do caminhão. Mãe! Eu gritei, eu caí no meio da rua. As pessoas ficaram me olhando e rindo do doutor sujo de lixo. Mas eles não pararam. O presente sumiu. Mãe! Foi tudo para o aterro de Seropédica. Minha voz saiu como o vento frio da serra, cortante e sem piedade. Você teve nojo da sua origem, Vamberto. Você teve nojo do cheiro de alecrim porque achava que cheirava pobreza. Pois agora, o seu futuro cheira ao lixo de Seropédica. O relógio de ouro e a fortuna das oliveiras agora pertencem aos urubus e ao aterro sanitário. Você jogou a sua salvação fora porque teve vergonha da mulher que te deu a vida. O desespero de Vamberto é uma lição amarga sobre o orgulho. Mas agora eu quero perguntar para você que está ouvindo o Afonso Astori. Você acredita que um filho que sente vergonha da própria mãe e joga o seu esforço no lixo merece ser perdoado? Ou o destino agiu certo ao levar tudo dele no caminhão de lixo? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Eu quero saber quem está do lado da Dona Afonsa. A respiração dele estava pesada, errática. Eu podia sentir o cheiro do medo dele através do telefone. Mãe, a senhora precisa me ajudar. Ele implorou, a voz subindo de tom. A senhora deve ter contatos em Lisboa. Fala com o tabelião, diz que o documento foi perdido, pede para emitirem outro. Eu não tenho onde morar amanhã. Eu vou ser despejado. Eu perdi tudo. Você não perdeu tudo agora, Vamberto. Você perdeu tudo quando parou de me chamar de mãe para me chamar de surpresa indesejada. Você perdeu tudo quando permitiu que aquela mulher risse da sua própria história. O que você sente agora é apenas o peso do vazio que você mesmo criou. Não diz isso. Eu sou seu filho. O seu único filho. A senhora não pode me deixar na rua. Meu filho era um menino que se orgulhava das minhas mãos de lavadeira. O homem que eu vi hoje na Barra da Tijuca é um estranho que eu não reconheço. E eu não dou heranças para estranhos. Vamberto começou a soluçar de uma forma histérica. Ele falava coisas sem nexo. Pedia desculpas entre nomes de leis e artigos jurídicos.
tentando encontrar uma saída onde só havia parede. Ele achava que a vovozinha bondosa de São Cristóvão ia chorar junto com ele e abrir a poupança para salvá-lo de novo. Ele não conhecia a força da mulher que atravessou o oceano sozinha. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam limpas. As dele, eu sabia, estavam sujas com o chorume do lixo que ele mesmo escolheu revirar. Amanhã, Vamberto, o sol vai nascer para todo mundo. Para alguns, será um dia de trabalho. Para você, será o primeiro dia da sua nova vida como um homem moderno e independente de laços familiares. Aproveite a sua liberdade. Eu desliguei o telefone. O silêncio voltou a reinar no sobrado, mas desta vez, era um silêncio de paz. Eu sabia que ele viria aqui. Eu sabia que ele tentaria esmurrar o meu portão de ferro. Mas eu já tinha tomado a minha decisão. A vingança de uma mãe não é feita de ódio, é feita de ausência. Ele precisava aprender que o valor de um presente não está no embrulho, mas na mão que o entrega. Naquela noite, eu não fui para a cama imediatamente. Fui até o meu pequeno quintal e colhi um ramo de alecrim. O cheiro era doce, fresco e eterno. Exatamente o oposto da vida de vidro e aço que meu filho tentou construir sobre mentiras. A justiça tinha apenas começado. E enquanto Vamberto chorava sobre o lixo na Barra da Tijuca, eu começava a arrumar a minha mala para o voo que mudaria o curso da minha vida para sempre. O dia amanheceu com um sol impiedoso, daqueles que fazem o asfalto do Rio de Janeiro ferver. Mas, para Vamberto, o calor não vinha do céu, vinha da vergonha. Eu soube, através de uma vizinha fofoqueira que ainda mantinha contato com os funcionários do condomínio na Barra, que a cena do doutor na lixeira tinha viralizado nos grupos de WhatsApp dos moradores. Imagine só, o advogado elegante, que sempre passava pelo lobby de nariz empinado sem dar bom dia ao porteiro, agora era o protagonista de um vídeo tremido, gravado por um celular escondido. No vídeo, Vamberto aparecia de joelhos, com a camisa de linho italiano aberta e manchada de molho de tomate e sujeira, enfiando os braços até os cotovelos dentro de sacos de lixo pretos. Ele gritava o nome de uma mãe que ele mesmo tinha tentado esconder do mundo horas antes. A humilhação pública é uma fera faminta. Taislane, que sempre viveu de aparências, não suportou o cheiro da derrota. Como eu previ, ela não ficou para ajudar a limpar a sujeira. Antes mesmo do sol nascer, ela já tinha chamado um carro de aplicativo, carregado suas malas de grife e partido para Niterói, deixando para trás apenas as contas não pagas e o eco dos seus gritos de desprezo. Vamberto estava sozinho. E a solidão de quem sempre se achou superior é a mais dolorosa de todas. Por volta das 10 da manhã, eu ouvi o barulho de um carro freando bruscamente na porta do meu sobrado em São Cristóvão. O som de socos desesperados no meu portão de ferro ecoou pela casa toda. Mãe! Abre essa porta. Eu sei que a senhora está aí. A voz dele estava rouca, desesperada. Pelo amor de Deus, mãe, eu não tenho para onde ir. O síndico me proibiu de entrar no prédio sem pagar o condomínio atrasado. O meu escritório foi lacrado pela justiça. Eu só tenho a roupa do corpo. Eu olhei pela fresta da cortina. Vamberto parecia um fantasma de si mesmo. O terno caro estava amarrotado, o cabelo desgrenhado, e ele tinha uma mancha escura no sapato que eu sabia exatamente o que era. O chorume da lixeira onde ele procurou, em vão, pela sua dignidade perdida. Eu não abri o portão. Não por crueldade, mas por necessidade. Se eu abrisse aquela porta, eu estaria validando a ideia de que uma mãe é um capacho onde um filho pode limpar os pés sujos e depois entrar como se nada tivesse acontecido. Eu precisava que ele sentisse o peso do metal frio do portão fechado, o mesmo frio que ele me deu quando me tratou como um estorvo na sua festa. Mãe! Ele esmurrou o ferro mais uma vez. Eu vi o vídeo. Todo mundo viu. Eu sou a piada do Rio de Janeiro. Eles estão dizendo que eu sou um louco que procura ouro no lixo. Me ajuda a limpar o meu nome. Me dá aquela escritura. Eu me aproximei da janela, mas não apareci. Apenas deixei minha voz sair, calma e firme, para que ele ouvisse. Você não é louco por procurar ouro no lixo, Vamberto. Você foi louco por colocar o ouro lá. O seu nome não se limpa com documentos de Portugal, se limpa com vergonha na cara. E isso, infelizmente, eu não posso te dar de presente. Eu vou dormir na rua, mãe. É isso que a senhora quer? Ver o seu único filho dormindo na calçada como um mendigo? Você tem amigos influentes, não tem? Respondi.
Você tem os sócios de Curitiba, tem os contatos da Barra, tem a esposa elegante. Por que está batendo na porta de uma velha de subúrbio que cheira mofo? Peça ajuda para aqueles que você tanto quis impressionar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu ouvi o som dele escorregando pelo portão até sentar na calçada quente. O doutor Vamberto estava ali, no chão de São Cristóvão, no mesmo lugar de onde ele tanto quis fugir. Ver um filho implorar por dinheiro e abrigo depois de ter humilhado a própria mãe é uma cena que divide opiniões. Eu quero saber a sua. Você acha que a dona Afonsa deveria ter aberto o portão e perdoado o filho na hora, ou ele precisava passar por essa provação na calçada para aprender o que é humildade? Se você concorda com a atitude dela, inscreva-se agora no Afonsa Story e deixe o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada. Vamberto ficou ali por quase 2 horas. Os vizinhos passavam, olhavam e comentavam aos sussurros. Alguns sentiam pena, outros lembravam de como ele os ignorava quando vinha me visitar com seus carros importados. A justiça de Deus não falha, ela apenas espera o momento em que a máscara cai por completo. Eu, enquanto isso, terminava de fechar a minha pequena mala. Eu já tinha ligado para o táxi. Não para levá-lo para dentro, mas para me levar para longe. Eu não podia ficar ali vendo o desmoronamento dele. Uma mãe, por mais firme que seja, ainda tem fibras de ternura que podem traí-la. E eu não podia me trair agora. O destino de Vamberto estava nas mãos do tempo, e o meu estava nas mãos da liberdade que eu conquistei com tanto suor. Mãe, por favor. Ele murmurou uma última vez, com a testa encostada no ferro frio. Eu não respondi. Peguei minha mala, saí pela porta dos fundos que dava para o beco lateral e entrei no carro que já me esperava. Enquanto o táxi se afastava de São Cristóvão, eu olhei pelo vidro de trás e vi a silhueta do meu filho, sentado no chão, pequeno, sujo e finalmente confrontado com a realidade que ele tentou esconder sob camadas de mentiras. A corrida para o lixo tinha terminado. Agora, começava a corrida pela minha própria vida. O táxi me levou até um pequeno hotel perto do aeroporto. Eu precisava de uma noite de paz antes de seguir viagem, mas o meu telefone celular não parava de vibrar. Eram mensagens, áudios e ligações perdidas. Vamberto estava em um estado de histeria que beirava a loucura. Ele tinha conseguido o número do hotel, não sei como, talvez subornando alguém com o pouco que ainda restava no bolso. Quando atendi, a voz dele era um ruído ensurdecedor de buzinas e vento. Ele estava na rua. Mãe, eu estou no aterro de Seropédica. Ele gritava, e a voz dele falhava por causa do choro. Eu peguei um ônibus, eu dei o meu relógio de pulso para o motorista de caminhão me trazer até aqui. É um mar de lixo, mãe. É um cheiro que eu não consigo descrever. Eu estou aqui, no meio dos urubus, rasgando sacos com as mãos. Eu vou achar aquela almofada. Eu juro que vou achar. Eu me sentei na beira da cama, sentindo uma tristeza profunda, mas uma clareza absoluta. Vamberto, pare com isso. Você está procurando um morto em um cemitério de desperdícios. Seropédica recebe milhares de toneladas por dia. O que você jogou fora não é mais um objeto, agora faz parte da terra podre. Pare de se humilhar dessa forma. Eu não posso parar. Ele berrou. Se eu não achar aquele documento, eu não sou nada. A Taislane me bloqueou em tudo. Os meus sócios entraram com processo criminal contra mim por má gestão. Se eu não tiver a herança de Portugal, eu vou para a cadeia. Mãe, a senhora entende? A senhora quer ver o seu filho atrás das grades? Respirei fundo. Aquele era o momento da sentença. Você já está preso, Vamberto. Você está preso na sua própria vaidade há muitos anos. A grade que te cerca não é de ferro, é de arrogância. Você acha que o crime foi o golpe do seu sócio, mas o seu verdadeiro crime foi ter desprezado o único amor que era gratuito na sua vida. Você achou que podia jogar a sua mãe no lixo e continuar caminhando sobre tapetes caros. Mas o mundo gira, meu filho. E ele gira rápido. Me dá o contato do advogado em Lisboa. Ele implorou, ignorando minhas palavras. Me dá o nome do tabelião. Eu vou até lá, eu provo quem eu sou. Você não prova nada, Vamberto. Para Portugal, você é apenas um nome em um processo que eu venci. A herdeira sou eu. O suor foi meu. E eu já dei ordens para suspender qualquer movimentação em seu nome. Você queria ser independente,
Pois agora você é. Você não tem mãe, não tem herança e não tem passado. Você é o homem que você escolheu ser naquela noite da festa. Um homem vazio. A justiça de Dona Afonso é dura, mas muitos dizem que é necessária. Ver um filho implorar pelo dinheiro da herança depois de ter tratado a mãe como lixo é algo que mexe com qualquer um. No seu coração, você acha que essa mãe foi cruel demais ou ela apenas deu o remédio amargo que o filho precisava para acordar para a vida? Deixe seu like se você apoia a coragem dessa mulher e conte sua opinião nos comentários do Afonso Story. O silêncio do outro lado da linha foi apenas quebrado pelo som do vento de Seropédica. Eu sabia que ele estava olhando para aquele horizonte de detritos, percebendo que sua vida era exatamente aquilo, um monte de coisas sem valor, amontoadas pelo ego. Então é isso? Ele perguntou, com a voz gélida. A senhora vai me deixar morrer na miséria? Eu vou deixar você nascer de novo, Vamberto. Mas desta vez, terá que ser pelo seu próprio esforço. Eu não sou mais a sua rede de segurança. Eu sou apenas uma mulher que cansou de ser humilhada. Desliguei. Aquela foi a última vez que ouvi a voz dele naquele tom de cobrança. Eu olhei para o espelho do quarto de hotel. Eu via uma mulher de 70 anos, mas meus olhos tinham o brilho das jovens de trás os montes que não têm medo de tempestade. Eu não estava apenas fugindo do meu filho, eu estava voltando para mim mesma. O ouro que ele procurava no lixo nunca foi o relógio ou a escritura. O verdadeiro ouro era a dignidade que eu estava levando comigo na mala. Vamberto ficaria ali, no meio dos restos, até entender que o que é essencial não se encontra em aterros sanitários, mas no respeito que se tem por quem nos deu a vida. Eu fechei meus olhos e orei. Não para que ele achasse o dinheiro, mas para que ele achasse a própria alma, mesmo que para isso ele tivesse que perder tudo o que achava que tinha. A manhã seguinte seria o meu recomeço. Longe da Barra, longe de São Cristóvão e, finalmente, longe da sombra do homem que eu mesma criei, mas que eu não reconhecia mais. Ao amanhecer, o céu do Rio de Janeiro tinha tons de rosa e laranja, mas eu só conseguia pensar no cinza que Vamberto escolheu para sua vida. Eu estava no aeroporto do Galeão, sentada perto do portão de embarque, segurando um bilhete só de ida. Não para Portugal, ainda não, mas para o sul do Brasil. Eu precisava de distância. Precisava de um lugar onde o ar não estivesse impregnado com o cheiro da ingratidão. Liguei para minha irmã, Quitéria, que vive em um sítio nos arredores de Porto Alegre. Quitéria é o meu oposto. Enquanto eu sempre fui a calmaria e o perdão, ela é a tempestade e a justiça. Quando contei o que aconteceu na Barra da Tijuca, o grito dela quase estourou o alto-falante do meu celular. Afonso, você não volta para aquele sobrado. Se esse rapaz puser os pés na minha terra, eu o recebo com a vassoura e a verdade. Ela disse, com aquele sotaque forte que o tempo não apagou. Venha para cá. Temos oliveiras para podar e silêncio para cultivar. E foi o que eu fiz. Enquanto o avião subia e as praias do rio se tornavam pequenos traços de areia lá embaixo, eu senti um peso imenso saindo dos meus ombros. Pela primeira vez em 40 anos, eu não era mãe do Vamberto. Eu era apenas Afonso. Enquanto isso, o mundo de Vamberto terminava de desmoronar. Soube depois, por mensagens de conhecidos, que ele passou a noite inteira em Seropédica. Ele não achou o relógio. Ele não achou a escritura. Ele achou apenas a exaustão. Ele voltou para a Barra da Tijuca em um caminhão de entregas, sujo, com o terno rasgado e os olhos fundos. Ao chegar no seu prédio de luxo, o oficial de justiça o esperava com a ordem de lacre definitiva. Taislane não atendeu nenhuma das suas 100 ligações. Ela já estava em fotos nas redes sociais, em um restaurante em Niterói, sorrindo como se o casamento com Vamberto tivesse sido apenas um pesadelo do qual ela acordou a tempo. Vamberto tentou ir para São Cristóvão. Ele achou que, apesar de tudo que eu disse, ele encontraria a porta encostada e o café coado me esperando. Mas ele encontrou apenas um cadeado novo e uma placa de vende-se que eu deixei com um corretor de confiança. Ele dormiu no degrau da calçada por 2 noites, esperando por uma mãe que não viria mais socorrê-lo. Os vizinhos, que antes o viam como o filho bem-sucedido da Dona Afonso, agora o viam como um aviso vivo de que o orgulho precede a queda. Muitas vezes, o maior ato de amor que uma mãe pode ter é saber se retirar e deixar o filho enfrentar as consequências reais de seus atos. Você teria a mesma coragem da Dona Afonso de fechar a porta e partir sem olhar para trás, ou acabaria cedendo ao ver o seu filho sofrendo na calçada?
Compartilhe este vídeo do Afonso Story com alguém que precisa de força para tomar uma decisão difícil hoje. Sua partilha pode ajudar alguém a se libertar. Eu estava agora em solo gaúcho. O frio da manhã no sítio de Quitéria era um bálsamo. Eu ajudava a colher as azeitonas, sentindo o óleo natural nas minhas mãos que um dia lavaram tanta roupa suja para dar um futuro a quem não o merecia. Eu não sentia ódio do Vamberto. O ódio é um vínculo, e eu queria o desapego. Eu sentia apenas uma saudade do filho que ele nunca foi, daquele menino imaginário que eu criei enquanto costurava retalhos de linho. Recebi um e-mail do meu advogado em Lisboa. A Quinta das Oliveiras estava oficialmente pronta para ser reativada. Os lucros da colheita anterior estavam retidos em uma conta que Vamberto nem imaginava que existia. Eu era uma mulher rica, mas a minha maior riqueza não estava em euros. Estava no fato de que eu podia dormir à noite sem o peso da humilhação. Vamberto, do outro lado do país, tinha conseguido um emprego como auxiliar de serviços gerais em uma transportadora em Duque de Caxias. Ele, que antes só assinava petições com canetas de ouro, agora carregava caixas de papelão. A vida tem uma ironia refinada. Ele agora lidava com o que antes chamava de trabalho de gente pequena. O tempo de luxo acabou. O tempo da verdade tinha começado. 1 ano se passou desde que o silêncio se tornou a minha única resposta para os gritos de Vamberto. No Rio Grande do Sul, as estações mudam com uma clareza que o Rio de Janeiro não conhece. Vi o inverno despir as árvores e a primavera cobri-las de esperança, e em cada ciclo, eu sentia que uma parte daquela Afonso humilhada também ficava para trás, servindo de adubo para a mulher que eu estava me tornando. Eu não mudei para Portugal imediatamente. Decidi que a Quinta das Oliveiras, no Douro, deveria esperar até que eu estivesse pronta para entrar nela não como uma sobrevivente, mas como uma vitoriosa. Fiquei no sítio da Quitéria, cuidando da terra. Há algo de profundamente sagrado em mexer com as raízes. A terra não mente, ela não te humilha por ser simples, ela apenas devolve o que você planta. Se você planta cuidado, recebe frutos. Se você planta veneno, a terra morre. Vamberto, por outro lado, estava aprendendo essa lição no asfalto quente da Baixada Fluminense. Através de cartas que ele insistia em enviar para o meu antigo endereço em São Cristóvão, e que o corretor me encaminhava em lotes a cada 3 meses, eu acompanhei a sua descida ao mundo real. Nas primeiras cartas, o tom ainda era de revolta e cobrança. Ele me acusava de ser uma mãe desnaturada, de ter destruído o futuro dele por causa de um pedaço de pano velho. Ele ainda não tinha entendido. Ele ainda achava que a escritura era o prêmio, e não o caráter. Mas, na metade do ano, o tom mudou. As cartas começaram a chegar manchadas, talvez de suor, talvez de lágrimas que ele finalmente aprendeu a derramar. Ele me contou que estava morando em uma kitnet em Duque de Caxias, dividindo o espaço com o barulho do trem e o calor do telhado de zinco. Contou que as mãos dele, que antes só seguravam canetas caras e volantes de couro, agora estavam cheias de bolhas e cortes por causa do carregamento de caixas na transportadora. Em uma das cartas, ele escreveu algo que me fez parar o café no meio da tarde. Mãe, ontem eu vi uma senhora no ponto de ônibus carregando uma sacola de retalhos. O cheiro do tecido velho me fez cair no choro no meio da rua. Eu não chorei pelo dinheiro que perdi. Eu chorei porque lembrei que, naquele dia na Barra, eu não joguei uma almofada no lixo. Eu joguei a única pessoa que realmente me amava sem me pedir um extrato bancário. Eu não respondi. Não porque eu não o tivesse perdoado em meu coração, mas porque o perdão sem a mudança completa de atitude é apenas uma permissão para ser ferida novamente. O silêncio era o meu último ato de educação para com ele. Em dezembro, tomei minha decisão. Vendi o sobrado de São Cristóvão. O dinheiro não era muito para os padrões da Barra, mas para mim, era o símbolo da minha libertação definitiva do passado. Peguei aquele valor e, secretamente, através de um advogado que ele não conhecia, quitei a dívida de pensão e os processos trabalhistas menores que ainda o assombravam. Eu não dei o dinheiro na mão dele, eu apenas tirei o peso das grades da cadeia que o ameaçavam. Eu queria que ele fosse livre para trabalhar, não para ser rico de novo às minhas custas. Finalmente, embarquei para Portugal. Ao chegar na Quinta das Oliveiras, o ar frio do Douro me abraçou como o abraço de uma mãe que eu não via há décadas. A propriedade estava desgastada, mas as raízes das oliveiras centenárias permaneciam firmes, exatamente como eu. Com o relógio de bolso do meu avô, que eu nunca coloquei na almofada,
mas sim uma réplica perfeita para testar o valor que Vamberto dava às coisas. Eu entrei na casa principal. Sim, eu menti sobre o relógio original estar no lixo. O ouro que ele procurou em Seropédica era falso, mas a lição que ele encontrou lá foi a coisa mais verdadeira que ele já viveu. O relógio real estava no meu pulso, marcando as horas de uma nova era. Hoje, eu passo minhas tardes olhando o rio correr entre as colinas. Soube que Vamberto conseguiu uma promoção na transportadora. Ele agora é supervisor de pátio. Ele ainda pega ônibus, ainda mora na Baixada, e Taislane nunca mais foi vista por aquelas bandas, provavelmente procurando outro doutor para explorar. Ele me mandou uma última carta, no mês passado. Desta vez, ele não pediu dinheiro. Ele não pediu a escritura. Ele apenas anexou uma pequena foto de um pé de alecrim que ele plantou em um vaso de plástico na sua janela de zinco. Na legenda, ele escreveu apenas: "Agora eu entendo o cheiro da dignidade, mãe. Desculpe a demora." Eu sorri. Talvez, em alguns anos, quando as oliveiras de Portugal derem a sua colheita mais farta, eu mande uma passagem para ele vir colher as azeitonas comigo. Mas ele virá como um trabalhador, não como um herdeiro. Ele virá para aprender que o verdadeiro ouro não brilha, ele se cultiva. A história da vovó portuguesa que foi humilhada terminou naquele lixo da Barra da Tijuca. O que nasceu depois foi uma mulher que entende que o amor de mãe é infinito, mas a paciência com o desrespeito tem limite. A justiça foi feita, não com ódio, mas com a verdade. E a verdade, meus amigos, é o único solo onde a paz consegue crescer. O ouro falso se perdeu no lixo, mas o caráter de um homem começou a ser reconstruído na dificuldade. Se você chegou até aqui, é porque acredita que o respeito à família vale mais do que qualquer conta bancária. O que você diria para o Vamberto se tivesse a chance de falar com ele agora que ele aprendeu a lição? Deixe seu comentário final aqui no Afonso Story e clique no vídeo que está aparecendo na sua tela para conhecer outra história onde a justiça tardou, mas não falhou. Inscreva-se para não perder o nosso próximo encontro. Eu fecho as cortinas da Quinta das Oliveiras. O sol se põe no Douro, e o cheiro de alecrim fresco invade a sala. Eu estou em casa. E, finalmente, eu estou em paz.